Começa agora a Hora Mundial e nesse vídeo nós vamos falar de passaporte. O passaporte é um documento federal importantíssimo que dá a você o direito de viajar para qualquer parte do mundo. Ele tem assim uma importância vital. Mas a pergunta é o seguinte: quais os passaportes mais poderosos do mundo? Você sabia disso? Sim, há uma escala, há um ranking dos passaportes mais poderosos do mundo. Ah, o meu passaporte é do Brasil, será que ele tem importância? Você vai saber agora. Fique atento, porque você vai ter todas as informações daquele documento que te dá entrada aos países e que realmente privilegia alguns viajantes. Vamos nessa? Você não sabia disso, mas o passaporte ele tem uma importância vital nos aeroportos. Muitas pessoas perguntam, mas o meu passaporte é do Brasil, ele tem valor? Ah, aquele passaporte italiano ele tem mais valor. Você já ouviu essa conversa? Ah, mas esse passaporte aqui é britânico, ou o passaporte americano, ele tem um valor. Gente, é o seguinte, esses inúmeros passaportes representam os países. A importância é vital. E onde fica o passaporte brasileiro nesse contexto de passaportes mais poderosos do mundo? Quem avalia isso? Tem uma consultoria britânica no Reino Unido, ela faz toda uma averiguação dos viajantes no mundo. Quais os principais viajantes, os principais países? Essa importância, esse poder ao passaporte que dá maior entrada aos países no mundo. Por exemplo, tem passaporte que você não precisa de visto em 190 países. Isso é o poder do passaporte. Tem passaporte que você pode entrar com um número menor. Então, obviamente, em relação ao passaporte que dá direito a 190 países, então a escala caiu um pouco. E é nesse sentido que essa consultoria, eu vou falar o nome dela aqui, a consultoria é Hanley de Passport e ela fica no Reino Unido. Então ela faz toda essa averiguação, verifica qual o passaporte mais importante. Você que está acompanhando deve estar dizendo, mas e o brasileiro? Calma, já vou falar sobre o passaporte brasileiro, onde ele está na escala desse ranking de importância. Qual o passaporte mais poderoso que vem em primeiro lugar? Está aqui, ó, Japão e Singapura. São os viajantes que mais têm acessos aos principais países do mundo, Japão e Singapura. Então eles estão lá no topo do ranking. E segue depois, vem a Alemanha está em segundo lugar, vem Itália, Espanha, Finlândia, Dinamarca e vem descendo. E você deve estar se perguntando, mas o Brasil? O Brasil, o passaporte brasileiro, ele tem sim a sua importância. Ele está em 20º lugar nesse ranking. Gente, são mais de 190 países. Então, quer dizer, o Brasil, o passaporte brasileiro hoje, ele tem direito a entrar, vou até verificar aqui, ele tem direito a entrar a 170 países. Quer dizer, com o seu passaporte brasileiro, você pode entrar em 170 países sem a necessidade de visto. Então isso mostra a importância do passaporte brasileiro. Então, quer dizer, nesse ranking, nessa escala de tantos países, o 20º lugar é uma posição privilegiada. E olha que o Brasil desceu, porque ele estava em 16, o número 16, ele foi para 20º. Então, quer dizer, por que ele caiu? Justamente porque ele perdeu alguns acessos a alguns países e a pandemia mudou muito esse panorama. E essa consultoria britânica, ela muda todo ano. Todo ano ela faz uma nova listagem. Então, se você pegar o seu passaporte brasileiro, saiba que ele tem importância sim. E não é aquela, mas o italiano é mais importante, o americano, nada disso. Só para você ter uma ideia,
O passaporte dos Estados Unidos ele está em 7º lugar. Então, quer dizer, junto com o Reino Unido. Então, isso é importante que as pessoas saibam. A Itália já está um pouco acima, está em 3º lugar. Então, é muito importante que você saiba que o passaporte brasileiro ele está entre os 20 mais poderosos do mundo. Quer dizer, ele tem uma importância vital. Então, você, quando olhar para o seu passaporte, saiba que ele tem importância. Por que eu estou colocando isso? Porque é muito comum quem viaja sabe disso. Nos aeroportos, na agência de viagem, o cara falar, olhar para o passaporte e dizer, em passaporte, você vai conseguir a minha entrada no país, como se o passaporte brasileiro tivesse alguma restrição. Existe sim restrições, vamos colocar no plural, em relação ao passaporte brasileiro. Isso vem lá desde a década de 80. Lembra você que existia a montagem de passaporte. Tem muita gente que sabe do que eu estou falando. Montava-se passaporte. Então o cara tirava a fotografia, adulterava as informações e o cidadão chegava nos Estados Unidos e entrava. Só que isso, obviamente, com o passar do tempo, com o avanço da tecnologia, isso não pode mais. E o Brasil ficou um país visado. O Brasil ficou muito visado nesse sentido. Então, quando existe uma restrição em relação a isso, claro, hoje os oficiais de imigração dos aeroportos sabem que não tem mais, não é possível adulterar um passaporte, não tem como. Então ele sabe que é original, não tem mais aquelas falhas que acontecia na década de 80, por exemplo. Então o passaporte brasileiro ele é importante, então ele está na 20ª posição, é uma condição importante. Olha quantos passaportes no mundo, então o brasileiro tem um lugar sim de destaque. Então tem pessoas, mas eu não sabia disso, que existe essa escala de poder. Sim, existe, e isso anualmente, como foi falado, muda. Pode ser que o Japão caia, suba um outro país e assim sucessivamente. O Brasil, como eu falei, perdeu 4 posições, ele desceu, mas isso foi muito em função da pandemia. A pandemia mudou todo esse panorama, mudou muita coisa, porque agora que está se retomando, então, a partir de 2022, por exemplo, você vai ter um novo panorama. Quem está lá no ranking? E por incrível que pareça, os oficiais de imigração, as pessoas envolvidas com a imigração, acompanham sim esse dado. Esse não é um dado irrelevante, não. Ele é muito importante e saiba que o passaporte brasileiro tem sim uma importância, está entre os 20 passaportes mais poderosos do mundo. Gostou da informação? Deixe o seu like, participe aqui da Hora Mundial, assine o canal, temos vídeos importantíssimos, declarações de imigrante em Portugal, na passagem do México, advogadas de imigração, muitas informações. Temos também consultoria, se você quer tirar o passaporte, o visto americano, temos a equipe que vai te orientar. Entre em contato, quer apoiar a Hora Mundial, seja um apoiador desse processo importante que tem informações privilegiadas.